Pronto, agora estamos no nosso happy hour para poder conversarmos livremente. O que que vocês acham da gente deixar o microfone aberto? Aí a gente vai ou levantando a mão, tem, eu acho que um negocinho aí, um íconezinho embaixo para a pessoa levantar a mão, ou a própria mão mesmo, e a gente ir debatendo, falando mais livremente, ou vocês preferem que eu coloque uma sequência? O que que vocês acham? Ah, por mim pode ser levantando a mão, porque esse ícone que você falou, por exemplo, eu não vejo aqui no meu, não. Só vejo Tá, para cortar o microfone e a imagem. certo. Então, vamos nessa dinâmica, então, mais livre? Ô, Renato, o levantar a mão é no mesmo botãozinho de reagir, de dar o coração, de bater a palma. É no mesmo. Tem o Bravo, É, tem. coraçãozinho. É ali. bravo, Entendi, entendi. bravo, Mari. É que eu sou da Idade da Pedra e para mim levantar a mão já lembra logo a sala de aula da escola e já fica mais fácil. Ah, levanta a mão, entendi. Eu também Pode, sou. pode levantar também. Pode levantar, agora pode tudo. Pode, a gente agora está em casa no sofá da nossa sala. Olha só, eu vou fazer uma só aberturazinha que eu quero deixar vocês agora livres, tá? Mas eu não posso deixar de falar das catadupas de vocês, das apresentações de vocês. Gratidão a cada um de vocês, gente. Meu coração assim tá imenso mesmo, com muita alegria, porque foi um grupo tão engajado, foi um processo tão bonito, foi um processo tranquilo, onde a gente foi brincando com as palavras, foi um processo de brincar mesmo com as palavras, nessa liberdade, sem cobrança, e o resultado é esse maravilhoso. Eu já sabia que seria maravilhoso, porque eu conheço. A maioria de vocês a gente já trabalhou juntos. E quem eu não conhecia, fiquei conhecendo agora, me encantei também. Então, assim, a minha expectativa era de ser uma coisa linda, maravilhosa, mas vocês ainda conseguiram superar isso, tá, gente? Uma coisinha que eu queria dizer, que eu gostaria que o Adailton falasse depois na fala dele, dessa brincadeira que a Catadupa já anda se espalhando por aí, se combinando com outros estilos maravilhosos que eu adoro também, que é o Poetrix. Gostaria que você falasse sobre isso na sua fala. O Pedro, se não me engano, essa catadupa que você leu, essa é aquela que dá para a gente ler o primeiro verso do primeiro com o segundo, com o primeiro do segundo estrofe com o primeiro? É essa, não é? Que você fez e dá para a gente fazer essa leitura diferenciada? Eu acho que sim, dá para Eu fazer. acho que é. Depois você dá uma olhadinha e fala sobre isso também, esse tipo de leitura, e como você fez essa dinâmica de combinar os primeiros versos de cada estrofe, dá para ler, vai formar com sentido. Depois o segundo verso, a segunda palavra de cada estrofe também, e assim por diante. E Patusca, que emoção, gente! Uma catadupa, celebrando a catadupa. A poesia, celebrando a poesia, a leitura da Mari também. A leitura da Mari foi emocionante também. Gente, de todos vocês, Renato com a catadupinha, aquela catadupinha da criança é linda. Magno, você fez uma inédita pra gente hoje também. E Eide, olha, Eide, você nos encanta com as suas catadupas, com os seus cadernos. Adailton é uma figura assim, é outro apaixonado por poema, por poesia e apaixonado. A gente também é apaixonado por você. E Pedro, prazer em conhecê-lo, viu? Seja bem-vindo. Conheci você agora nesse grupo, mas assim já é parte da família. Agora eu deixo vocês. Noi, não, Noi, a É isso madrinha da mesmo. Me Cataduba. chama logo que eu vou ler Noi outra precisa, catadupa aqui. precisa sair um pouquinho, então assim, É, Noi, eu vou madrinha da poder ficar Cataduba. Jesus, me Gratidão. ajude. Vamos lá. ajudando. Reintegração, reintegração. Vamos lá. Reintegrar as coisas aqui, minha gente. Alento, amado intento, acordo do momento, azul, belo, colorido vento. Vulcão, vida, furacão,
Vela, meu quinhão, verde, bela, colorida mão. Manhã, mestre Iansã, minha suave Jassanã, magenta como a Tucumã. Tempestade, tempo, potestade, tormento da intensidade, turquesa com sabor, rubridade. Poema Reintegração, de Nós Sou. Deixando aí essa catadupa das cores com vocês e agradecendo demais pela coragem, pela disponibilidade, por essa alegria do fazer, do novo, da descoberta, da autodescoberta a partir da poesia, do poema. Eu acho que é de uma coragem assim imensa, né, de cada um de nós que sai da nossa zona de conforto, que faz com que a gente se movimente, porque a gente acredita nisso, né? Movimento, nós somos movimento. A Catadupa traz esse movimento bonito para a gente. E eu fico super feliz em estar ali com um dedinho, uma pontinha, alguma coisinha da minha energia também participando de movimentos bonitos, né? Eu tenho a maior satisfação em amadrinhar, em trazer para perto, em divulgar nos espaços em que eu tenho possibilidade, tenho voz, tenho vez, de coisas que eu acredito. E acredito muito na Catadupa. Jaque, parabéns, muito obrigada pela confiança mais uma vez. Parabéns a cada um aqui que se disponibilizou a aprender também. Agora vocês são semeadores e semeadoras, né, da Catadupa. Vamos jorrar aí Catadupa em outros espaços, convidar outras pessoas, quem sabe daqui uns dias uma outra oficina com outras pessoas já a partir de convite de vocês. A gente vai multiplicando a palavra da Catadupa. Vamos que vamos. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão, Noi. Gratidão. Coisa linda, gente. Quem vem? Quem vem? Vai lá, Renato. Eu vou aproveitar o espaço para, em vez de ler outra catadupa, saciar um pouco da curiosidade. Como que é o, vamos dizer assim, como que surgiu a ideia da criação? O período que você levou para estruturar essa criação e chegar à conclusão que, olha, agora está pronto, está maduro e eu vou começar a buscar outras formas e outras pessoas para vir para esse estilo. E por que da pergunta? Porque eu sou um eterno ignorante em termos literários, né? Vamos dizer assim, muito pouco tempo escrevendo e já eu mesmo, cada um chega às suas próprias conclusões, mas vamos dizer assim, quando eu entrei no Recanto das Letras, fiz minha conta no Recanto das Letras e fui fazer minhas postagens de poesia lá, me deparei com vários estilos de poesia que eu nunca ouvi falar na vida, nem parei para ler aquilo na vida e provavelmente não vou parar para ler, não vou parar para estudar, porque vamos dizer assim, é, dentro do meu ritmo vai ser mais perda de tempo tentar estudar alguma coisa do que fazer a criação daquilo que efetivamente me interessa, né? Vamos dizer assim, a Catadupa veio muito nisso, na esteira, literalmente, do cetígono, pela dinâmica de você conseguir criar uma mensagem com um número de palavras bem enxutos e você trabalha as ideias, enfim, de forma infinita e o grupo está aí, a oficina está aí para demonstrar isso na prática, né? Então, vamos dizer assim, foram muitas possibilidades dentro das regras a serem seguidas. Mas eu ainda assim ficava justamente nessa curiosidade, vamos dizer assim, como que a pessoa chega nesse processo de criação, entendeu? Certo, Renato, obrigada pela pergunta, excelente questão. Maravilhosa, vamos ver a resposta. Porque essa mente aqui, gente, vocês não têm noção do que bagunça que é essa cabeça aqui. Mas eu posso dizer o seguinte: primeiro, antes da catadupa veio a gradativa, que depois, no futuro, ano que vem, aí uma oficina, viu? Vocês sabem que vocês já têm passe livre, tá? Já para começar. Mas veio a primeira gradativa, ficou na cabeça. E aí, logo depois, ficou ruminando aqui a ideia na cabeça. Junto com a gradativa, aí surgiu a ideia. Eu queria fazer uma coisa que tivesse uma estrutura legal, que fosse
aumentando, aumentando. Aí pensei na cascata, que eu adoro cachoeiro. Uma ideia. Então, primeiro ficou na cabeça. Depois que eu criei na cabeça, aí eu comecei a brincar no papel. Falei, será que isso vai dar certo? Porque quando tá na teoria é uma coisa, mas quando vai para a prática é outra. E aí eu comecei a brincar no papel e funcionou. Aí eu falei assim, ah, bacana. Comecei com as tercetas, como disse o Adailton, que é a mais, aquela que você precisa de enxugar, mas dizer muita coisa em poucas palavras. E eu com você, Adai, eu tô com você, que realmente das três é a que mais dá um certo trabalhinho. Então, eu comecei com as tercetas. Gostei. Aí eu Agora falei você assim, fala aí quando foi isso, viu? Para a gente ter a dimensão do tempo. Começa aí com isso, o tá tempo. bom. Gente, isso tem muitos anos. Tem uns 10, 15 anos atrás. E aí guardei na gaveta. Brinquei, gostei, mas guardei. Guardei e deixei. Fui escrever outras coisas. Esqueci completamente. E de um tempo pra cá, eu falei assim, gente, eu vou voltar, vou pegar de novo. E aí, aquele ímpeto, eu não sei se foi o Cetígono que trouxe essa, sabe, essa inovação. Aí eu falei assim, gente, eu vou brincar de novo. E quando peguei de novo, eu me reapaixonei pela brincadeira. Aí foi quando eu falei assim, não, agora sim, ela vai sair da gaveta, que foi agora em setembro de 2025. Não sei se respondi. Sim, sim, respondeu sim. Gratidão, então, e gratidão pela pergunta, viu? Posso falar, gente? Venha, venha, Dailton. Tem alguém na frente? Tem? Então vão. Quem é? Não sei. Tem alguém na frente? Tem Tem? não. Então vai. Tem não. Pode Então ir, então, pronto, ó. Adailton. A camisa mais bonita é a minha, a segunda é a do Renato, viu? Mas tá É, a mais tranquilo. bonita é a minha. Vem não. A do Cruzeiro, tá bom. Não vamos brigar não, viu, Renato? Rapaz, a Catadupa, ela nos influenciou e nos influencia até hoje. Mesmo a gente fazendo e refazendo, eu não sei se acontece com vocês, mas eu fico pensando logo que sábado e domingo acabe para segunda-feira a gente começar a fazer. Não sei se acontece com vocês. E eu lembro do Cetígono, que também era assim. A gente ficava, eu não sei se o termo certo é viciado, né? Mas é muito prazeroso, é muito legal. A pergunta do Renato foi perspicaz, né? Como é que começou, como é que surgiu? Eu acho que as maravilhas da vida, do mundo, do universo, começa assim, né? E a pessoa vai esquecendo lá, depois pega de novo, né? E mais uma vez, parabéns, viu, Jaque? Parabéns, que sacada. Você falou sobre a Catadupa e Poetrix, não foi? Foi o Cataduprix. Tássio, Cataduprix. Foi o Tássio D, que chegou, sinalizou meu nome lá, né? Como é que chama? Colocou lá no, na arroba. Essa é a cara de Adailton, num grupo específico que a gente. E aí eu disse, que é isso aí, rapaz? Ele, Cataduprix. Eu disse, que massa, que legal. E aí fiquei lá olhando, e ele falou assim: juntei as regras da Catatupa e do Poetrix. Três versos, palavra do Tássio. Três versos, cada verso mais uma palavra. Não precisa começar com a mesma letra, mas tem que rimar a última. Máximo de 30 sílabas gramaticais e tem que ter título. Aí eu falei com ele, e por que não dar continuidade de um verso para o outro com a última palavra, né? Nós não começamos um terceto, no caso, uma, o verso seguinte, ou melhor, a estrofe seguinte com a última letra do verso anterior. Então vamos fazer isso com os versos. Aí eu disse, aí ele falou, como assim? Aí eu mandei para ele, mistura, sem desculpa, desenvolveremos sem culpa, criação misturada com cada tupa. Desculpa é a última palavra do primeiro verso, que começa com desenvolveremos, sem culpa. Letra C, culpa, começa com criação.
misturada com catatupa. Sem desculpa, desenvolveremos sem culpa criação misturada com catatupa. E aí eu fiz meu primeiro Catatuprix. E tem que conversar com o Tássio, viu? Que o Tássio também tem umas conversas assim, né? De empreendedorismo. Eu acho legal isso. Eu não tenho, é, sei lá, talento para isso, eu acho. Mas eu e a Jaque, do PV, já fizemos algumas diabruras. Você lembra, Jaque? Sim, O setígono continuado, os sim, setígonos continuado, mas foi legal. E também, quando a gente começou aquele dicionário do setígono, né? E aí eu sim. mandei para você a ideia e você saiu desenvolvendo. Assim, eu acho isso tão legal. Então, eu vou ler aqui mais uma catatupa. Eu li a primeira, um terceto, não foi? Vou ler agora uma catatupa que é homenagem a todos aqueles que começaram tudo, né? Os mestres, professor, o, o pedagogo, o educador. Professor, primeiro mentor, ponto, mestre, preceptor. Parte importante, grande valor. Vertente, vida valente. Vive pra gente, voz no corpo docente. Determinado, dureza legado, dosando o ditado de um pesado fardo. Formador, franco forjador. Felicidade no labor, fazendo tudo com amor. Atencioso, atento ditoso, alerta e amoroso. Ágil, sempre e maravilhoso. Moral, matriz total. Mestre e manancial, motriz da formação geral. Aos mestres com carinho. Maravilha, Dailton. Gratidão, gratidão, gratidão. E é isso, a Catadupa já se enrolando por aí, criando novas, como é que a gente fala? É, criando Nova- transformações, São desdobramentos, né? novos desdobramentos. Isso. Quem vem? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Venha. Então, estava ouvindo vocês falando, a Noi, o Renato, o Adailton. Acho muito interessante essa mistura, né, que a gente acaba criando, quando a gente acaba criando um estilo, e surgem outros estilos juntos, né? E eu conheci o Cetígono através do Renato no sarau, no meu sarau, né, que eu faço no sarau Itaboraí. Ele foi no sarau Itaboraí lá, né, e se apresentou a primeira vez com o cetígono. E a gente ficou lá se perguntando o que é cetígono. E naquele momento não coube na minha cabeça entender como seria isso do cetígono, um estilo diferente, né? É, ainda não cabe para mim, porque eu não estudei, não parei para estudar o cetígono, mas eu acho muito interessante. Eu gosto muito, gosto do cetígono, gosto muito da catadupa, porque eu acho que ela pode se enveredar por outros estilos, como o Adailton falou, do Poetrix. Quem sabe uma aldrabia misturada aí, não sei. Eu gosto muito da aldrabia também, porque a aldrabia ela começou em Minas Gerais, mais ou menos na época que você começou a escrever o, o, esse estilo, né? Esse nosso estilo. Em Justo, 2010, 2011, né? justo. 2012. Eu aprendi aldrabia durante a pandemia. E eu não sou poeta da escrita metrificada. É muito difícil para mim escrever metrificado. Não sei se vocês conhecem o Zé Salvador, ele é um excelente cordelista, conhecido no Brasil inteiro. Eu já fiz várias oficinas com ele de cordel, mas sempre eu caio, eu me quebro todo na sílaba poética. A sílaba poética me pega de jeito, eu não consigo fazer um cordel bem feitinho. Por quê? Porque eu escrevo ou no micro da Aldravia, ou no verso livre, que é onde eu me expando, onde eu sinto, onde eu sou, ou nas crônicas, que são páginas aí, livros, contos, crônicas, reflexões de 3, 4 páginas, 5 páginas, e eu não consigo me conter, eu vou escrevendo, 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 escrevendo. E a catadupa foi um estilo que
Eu fui errando muito no início, mas consegui pegar, né? Consegui escrever aos poucos e, tipo, entre um paciente ou outro atendendo no trabalho, porque eu atendo ligação, enquanto atendo uma ligação ou outra lá, vou escrevendo, vou caçando uma palavra aqui, uma palavra ali, para ver se encaixa. E numa dessas escrevi o desejado, que sim, ele dá para você ler dessa forma que a gente conversou. A primeira palavra de cada verso, depois a segunda palavra de cada verso, e assim sucessivamente. Dá para você ler dessa forma e da forma comum, da forma que foi criado. Então a gente pode dizer aí que existem duas formas de catadupa, ou três ou quatro, porque já existem outras catadupas aí surgindo, né? Então, se vocês quiserem, eu leio da forma que eu joguei aí no universo. Você É, fez dois poemas numa catadupa. Você tem dois por aí. poemas numa catadupa só. Lê pra gente a catadupa normal e depois lê dessa forma de leitura que você concatenou, que você ligou essas palavras para a gente fazer uma comparação. Pode ser? Pode ser. É, menino, meu pequenino, ministrado no divino, muito anseio pelo destino. Dançante, diáfano instante, dourada aurora brilhante, deixando amor constante, devaneio de amor constante. Celebrado como gerado, com louvor criado, cumplicidade feita de cuidado, comensurado, colo recompensado, com enorme significado, caloroso afago do sagrado. Sigo, sendo abrigo, serei também amigo, seu protetor ante perigo, planejando, pois sonhando, por dentro vibrando, pai orgulhoso serei educando. Essa seria a forma normal. Agora eu vou pegar e vou fazer da forma que eu idealizei, passei para vocês até no grupo mesmo. Menino dançante, celebrado, comensurado, sigo planejando. Meu pequenino, diáfano instante, como gerado, colo recompensado, sendo abrigo, pois sonhando, ministrado no divino, dourada aurora brilhante, com louvor criado, com enorme significado, serei também amigo, por dentro vibrando, muito anseio pelo destino, devaneio de amor constante, cumplicidade feita de cuidado, caloroso afago do sagrado, seu protetor ante perigo, pai orgulhoso serei educando. Bravo, muito, muito bom, muito interessante, viu? Mas eu queria saber como é que é, Pedro. Você fez no esquema e depois essa nova construção, a leitura é como? De baixo para cima, pulando? Não deu para entender porque a gente não está vendo, né? A leitura, a segunda leitura, ela é assim, é o primeiro verso de cada estrofe, até o final, do começo até o fim. Depois a gente volta no início do poema, vai na segunda estrofe de cada verso, Segundo verso. segundo verso de cada estrofe, no segundo verso de cada estrofe, e depois no terceiro verso Ah, de cada legal. estrofe, e assim sucessivamente. Ainda é cascata, uma cascata diferente. Legal, muito massa. Eu vou, às vezes até dá, né? Algum que a gente fez e a gente não se atentou para isso, né? Eu não já fui ler os meus também para ver se tinha, e não é que Muito tinha. Se jóia. vocês lerem os de vocês, eu acho que vocês vão encontrar. Mas a sacada é muito incrível, as possibilidades, né? A ramificação é imensa. Já que eu estou Perfeito. falando, eu gostaria de sugerir que os de hoje fossem lá para o grupo, né? E eu gostei dessa grande sacada do Pedro, do acróstico da Edi, né? Eu acho que a Mari podia estar lá na COP30 com o dela, né? Assim, das palavras do Adailton, eu coloquei o empreendedorismo poético, inquietude poética, a novidade do Magno, e queria falar para o Renato não ligar, na minha opinião, essa questão de justamente a poesia, ela atravessa gerações, né? Ela traz o novo, o velho, ela pode vir de várias maneiras, né? A poesia é assim, né? Ela é viva, livre e atravessa gerações. Então, o veículo, o canal é o de menos. A poesia, ela sobrevive a tudo, né? Às eras
E ela dá esses filhotes maravilhosos, né? Porque dizem que todo bom projeto fica um tempo incubado mesmo, né? Quantos livros a gente tem guardado? Até na minha mini bio tem isso, livros guardados na cachola. E não é para ficar bonito lá, porque lá tem mesmo. Agora eu queria pedir licença, que eu estou com vontade de fazer. Estou com meio receio porque está sendo gravado, mas vou contar com a descrição de vocês, lembrando, igual assim, quando fala que no boteco que fica no boteco, que fica na live, fica na live. Eu também sempre fui de versos livres. E aí, uma vez eu escutei, entre tantas coisas que ninguém mereceria ouvir, que eu era muito densa, muito esparramada, muito assim, que transbordava de sentimentos e tudo. A pessoa que sempre foi assim ligada às letras, né? Eu acho que é um pouco assim, ou mais sensível, né? E eu foi depois que eu me reconstruí para resumir, eu me enveredei para o haikai, que eu não sei se vocês sabem que são os 3 versos só, uma métrica, né? Faço também os sonetos, a poetrix, ou então que acho mais difícil, que são os antigos, né? Que tem até os campeonatos e por exemplo agora eu me esqueci o nome. Mas são versões que é resgatada até da França. A trova tem muito campeonato. A Eu trova. fui fazer porque eu falei assim, eu sou livre, eu sou dessa, mas meu sentimento há de caber em alguma coisa. O meu transbordar, o meu derramamento, eu vou conseguir colocar. E se eu consigo colocar, alguém consegue me entender. Então eu comecei por todas assim as métricas e eu nunca fui de exatas, super humanas, super humanas. E eu fui naquelas métricas e contando e recontando e na época que nem tinha, já que eu tenho mais de meio século, a inteligência artificial para ajudar a contar. Então você tinha que treinar aqui quantas sílabas e tal e revirar, porque né, para ver se dava certo tudo, porque eu queria colocar meus sentimentos para mim mesma, mostrar que eu conseguia, né, condensar aquilo. Então eu continuo amando os versos livres, achei ótimo ouvir que vocês também gostam, mas também colocar o sentimento, esse desafio, o que está sentindo, a poética que vem, a inspiração, numa métrica, numa forma. E essas formas que a gente já treinou, Cetigna, aqui, Catatuba, e eu estou vendo que elas darão muitos filhotes lindos, maravilhoso a gente colocar também, mostrar que tudo é possível, é ilimitado. Renato, não tem tecnologia, não tem forma. A gente vai, né? A gente vai além, avancemos, como eu coloquei na minha Catatuba. Então, agradeço imensamente, porque além de ser lindo para a literatura, no meu caso é terapêutico, né? E vocês me ajudam muito, gratidão mesmo, gratidão imensa. Gratidão, Patusca, que coisa mais linda. Ah, e eu queria falar uma coisa aqui da Catadupa de Mari, das Catadupas de Mari, porque além do texto belíssimo também, Mari tem umas sacadas com os títulos que eu fico assim, babando. Se você quiser, Mari, aproveitar e já engatar na fala, se não, se você quiser deixar para depois, também fica à vontade, mas eu tinha que falar. Eu vou aproveitar, então, porque eu achei muito interessante, Jaque, quando você falou, é que a minha cabeça é bagunçada. Eu amo gente de cabeça bagunçada, né? Porque nós somos Ariano Suassuna. A gente gosta disso, dessa loucura, dessa coisa desvairada. A gente gosta disso. Então, a sua bagunça é uma bagunça organizada. Tanto que nós estamos aqui fazendo o quê? Falando sobre o estilo poético que você criou. E aí, outra coisa que você falou, que eu achei também assim super interessante, é que Noy te chamou a atenção. Fala quando foi isso? Foi 10 anos atrás. Então tem uma coisa comigo, sabe? As coisas, elas dão no tempo certo. E aí eu lembrei, e é muito interessante, da minha fala no início,
quando eu falei que a catadupa me remetia a cachoeiras de pensamentos. Então, 10 anos atrás, já teve essa cachoeira de pensamentos na sua cabeça. E aí, que coisa mais linda, que se passam 10 anos e você traz isso na primavera, porque a coisa primaveril é tão lindo, é tão lindo. E aí você traz essa cachoeira de pensamentos para todos nós. E aí eu lembro que eu falei no início, né, na minha fala, cachoeiras de pensamentos verdes e maduros. Aí a gente vai falar daquela sincronicidade que a gente ama. Então, cachoeiras de pensamentos, será que 10 anos atrás, meio que verdes, minha mãe fala de devej, né? Que é antes de chegar ao maduro. E aqui estamos nós. Eu lembro que eu também falei, porque é uma coisa que eu sinto. Degraus subindo e descendo. Aqui no final da minha rua tem uma descida, né? Tem uma escadaria. E eu ouvindo vocês falando, e eu lembrando das pessoas que moram aqui no morro, que sobem e descem. E certamente, quando sobem, sobem pensando, quando descem, descem pensando, e não é o mesmo pensamento. Além do que, pode sim ser o mesmo pensamento, principalmente quando sobe, que é o cansaço. Aí dá o quê? Uma bela catadupa. Oh, já que você falou, já que você falou de títulos, eu separei aqui para ler, eu digo, poxa, eu vou ler essa Árvore Cordialidade, aí Patusca vem e fala da COP30. Patusca, você lê pensamento. Por quê? Quando eu estava recitando a minha catadupa, falei assim, gente, a COP30 precisava fazer alguma poesia verde. Aí você falou isso, eu falei, vou trocar, porque Patusca agora falou isso, ela já veio com árvore, vai ser árvore mesmo. Então, eu vou recitar a minha catadupa, Árvore Cordialidade. Amizade ameniza a saudade, aduba semente, fertilidade, amadurece fruto com verdade, até virar uma árvore cordialidade. Colher confiança, ser cortês, faz nascer carinho desde o amanhecer, com boa ternura até anoitecer. Amor, amistosa flor, acontece se pôr açúcar nas atitudes, cor a vida, solidariedade a dor. Mari rima. Obrigada. Às Belíssimo. vezes, eu também sou dessa galera, livre. Gosto Gente, dessa coloquem lá liberdade depois, poética. ó, o Magno fez para hoje, né? Um especial que a gente não viu. Agora vocês leram novas, coloquem lá para o nosso grupo ficar bem Eu, recheado e eu, bonito. Tusca eu vou de encontro. também, coloca lá que também tá muito. É... Eu vou de encontro a Eide, né? Ao Renato. Eu acho que Pedro também falou, a Patusca. Eu 99,9% dos meus escritos, dos meus textos, são metrificados, são rimados. Eu, mas eu já tentei até fazer, sei lá, estilo livre. Acho legal quando as pessoas conseguem, de maneira alexa, semântica, fazer os poemas livres. Porque para mim é mais difícil fazer um poema livre, coeso, coerente, do que fazer um poema metrificado e rimado.
Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque muitas vezes as pessoas que não são do meio literário, eles estão esperando um poema rimado. Não sei se é porque eles acham que todo poema tem que ser rimado, toda poesia tem que ser rimada. Então o poema livre, ele pega a essência da essência, né? Quem pegou a essência da essência nesse instante foi Pedro Garrido. Ele fez uma cachoeira dentro da cachoeira, né? E aí é isso. Eu estava observando que cada cabecinha aqui, cada poeta maluco, como bagunçado, né? Como o Pedro Garrido falou, tem seu estilo. E o seu estilo foi colocado no novo estilo a cada tupa. Engraçado, né? A Mari tem um jeito dela de escrever. Ela vai escrever sempre o que for nesse estilo. A Eide, a Patusca, o Renato, a Giovana, o Pedro, o Magno, a Jaque, a Noi. E esse lance da inquietude, né, poética, nos faz aflorar essas perspectivas de reverberar esse fomento maravilhoso que é a poesia. Mais uma vez, parabéns, Jaque. Parabéns mesmo. Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Gratidão, Adailton. Olha, nós temos 1 minuto. Então, vou baixar a Aí, mão. não, peraí, deixa eu perguntar para vocês. Temos a Eide e o Magno que não falaram ainda. A gente pode abrir uma nova, se vocês quiserem, né? O que que vocês acham? Pode ser. Por mim não Quem puder precisa abrir, ficar, não. Eu, eu sou você muito já está de tímido boa. mesmo, não gosto de falar. Tá de boa. A minha internet está muito ruim. Eu estou vendo vocês como se vocês estivessem com as pilhas fracas. Falam, Certo. depois Bom, para. Eu só quero pedir assim. Eu não consegui entender nada do que o Pedro explicou sobre a forma que ele fez. Eu não consegui, porque a minha internet está muito ruim. Se ele podia jogar isso lá no grupo, porque daí eu vou conseguir entender. Perfeito. Os demais querem continuar numa live ou a gente termina por aqui? Vamos jogar tudo lá, jogar todas as Tá novidades, bom vamos aí, deixar já. Podemos